O empreendedorismo está na veia da família. Desde muito cedo eles tinham um sonho de abrir o próprio negócio. E foi em 2017 que abriram o primeiro food truck vegano no Centro-Oeste. A coisa deu tão certo que apenas 2 anos depois eles abriram o restaurante Appetit Natural. O perrengue veio na pandemia, mas com muito foco, dedicação e inovação nas receitas, conseguiram superar a crise e agora inauguraram a primeira padaria vegana do Distrito Federal. O negócio da família já virou referência de comida natural na capital do país. Quando nós nos vimos com a ideia de abrir um negócio próprio, surgiu, vamos abrir algo que a gente saiba fazer. Então, nós sempre fomos muito elogiados pela minha mãe cozinhar muito bem. Então, vimos isso como uma oportunidade de negócio. E o dinheiro que a gente tinha para investir, para começar um novo empreendimento, era aquilo que dava, né? Era para abrir um food truck, para abrir algo para a gente vender na rua. E como minha mãe fazia as coisas muito bem, e a gente tinha ali toda a mão de obra para trabalhar, para ajudar, para fazer as coisas com ela, foi o que nós pensamos em fazer. Sou a Sara Souza, tenho 38 anos e sou publicitária. Nós decidimos empreender, tratando-se do Appetit Natural, em 2017, quando o meu irmão ele se viu desempregado e teve uma ideia. Vamos mexer com comida, que é o que nós sabemos fazer de melhor. Então, ele pegou a rescisão dele, comprou um pequeno food truck, bem pequenininho mesmo na época, e era vegetariano e, por influências dos nossos clientes, virou vegano. E, na verdade, nasceu o primeiro food truck vegano do Centro-Oeste. Logo depois nós conseguimos comprar um caminhão, que foi um food truck maior. E em 2019, nós inauguramos nosso restaurante. Falar em empreender já está no sangue, né? Eu e os meus irmãos, nós quando eu tinha 9, meu irmão 5 anos, a minha irmã 7, nós vendíamos creme rolon na rua para ganhar aqueles brindes que os mascates falavam, ó, eu te deixo aqui tanto que você vender, você vai ganhar um urso, um relógio. Então a gente já vem empreendendo desde sempre. Nós somos vendedores natos, né? E os meus pais sempre foram autônomos, né? Meu pai sempre teve uma oficina mecânica, sempre trabalhou para ele. A minha mãe também sempre trabalhou vendendo alguma coisa, né? Até em casa de família também trabalhando para ela. E nós fomos nos desenvolvendo no estudo e trouxemos isso hoje para o nosso negócio. Olha, falando de sonhos, nós sempre sonhamos em empreender, em ter o nosso próprio negócio. Na verdade, desde pequenos, nós já vendíamos as coisas, já tínhamos aquela coisa de sair para vender, de ter um dinheirinho. Então a gente sabia lá no fundo que ia ter o nosso próprio negócio. Abrir um negócio sempre foi sonho de todo mundo, né, da família. Só que cada um tinha suas funções. Meu pai era mecânico, a minha mãe ela trabalhava em casa mesmo, ajudando, sempre fazendo pão para vender. O meu irmão ele era professor de educação física e eu trabalhava na área de telecom. E eu fui a última a aderir ao grupo, né, mas sempre ajudando ali por fora. Então o meu pai ele saiu, veio ajudar a minha mãe, o meu irmão. E eu, por fim, também falei, agora é o momento de empreender, de fazer o que eu sei, mais para mim. Então, os papéis, trabalhar em família não é fácil. Tem isso, né, porque tem uma hierarquia familiar, mas também tem que ter um papel dividido certinho de cada um dentro da empresa, porque senão não dá. Cada um dá uma ordem para um, para outro, e aí as coisas não funcionam. Então, tem que ter bem desenhado o papel de cada um dentro do negócio. Como eu disse, empreender é difícil. Empreender sem dinheiro e sem muita experiência é mais ainda. Nós começamos do nada. Vamos montar o nosso food truck, nós mesmos pintamos, fizemos, ele era muito pequenininho. Nós trazíamos esse food truck em um carro que fundiu o motor e a gente não tinha como, depois pegou emprestado o meu carro, que também era um carrinho velho, para poder trazer esse food truck. E a gente não tinha muito ponto, sabe? Os grupos de food truck em Brasília foi na época que estava lançando, estourando, e os grupos simplesmente não aceitavam a gente, porque a gente não era conhecido no mercado, o nosso food truck era feio. Então, ó, quem é vocês? Vocês não podem ficar aqui.
Então nós decidimos ir para um ponto aqui na Asa Norte, que não tinha ninguém, era meio escuro, mas nós ficamos lá. E o meu irmão falou assim, é aqui que a gente vai ficar e é aqui que Deus vai abençoar. E foi dito e certo. Tanto que mais outros food trucks se aproximaram da gente para fazer um ponto para eles também. Então a gente começou aí ali na 914 Norte e sempre estávamos juntos ali, todo mundo da família. Eu saía do trabalho, ia para lá, ajudava. Minha mãe e meu pai chegavam sempre super tarde em casa, né, para guardar as coisas e tudo. Então foi muito difícil até encontrar um ponto, fazer a clientela. Quando a gente viu, a gente já tinha feito amigos, né, que os clientes viraram nossos amigos, mas não foi fácil. Descobrir o ponto certo dos molhos, dos recheios, o que saía mais, fazer esses testes, né, sensitivos. Então tudo isso a gente vai aprendendo na prática. Falando em planejamento financeiro agora, que é uma das partes mais difíceis para o empreendedor brasileiro, né? No início, não teve um planejamento financeiro, nós vimos uma oportunidade. Igual eu falei, foi uma rescisão, um dinheirinho que estava ali na mão, nós simplesmente investimos, nós começamos sem capital de giro, com a cara e a coragem. Mas logo depois a gente viu que tinha que tirar uma parte da empresa, uma parte para colocar nos funcionários, uma parte para a gente conseguir rodar o negócio. Então, hoje a gente consegue ter um planejamento financeiro. Veio a pandemia, justamente por ter esse planejamento que nós conseguimos sobreviver com muita dificuldade, mas a gente conseguiu sobreviver. Quando nós decidimos abrir um food truck vegetariano, porque isso a gente já vem há muitos anos atuando na nossa vida mesmo. Então, nós somos adventistas, né? Nós conhecemos essa religião, nós não comemos carnes há mais de 21 anos e seria contra algo que nós acreditamos, trabalhar com carne. Então, a gente não acredita que seria saudável. Então, a gente faz aquilo que acredita ser bom para o outro. Quando nós começamos assim, vamos vender. Então, quando a gente viu que ia ser algo grande, algo maior, nós rapidamente já abrimos nosso CNPJ, já formalizamos tudo, pagamos todos os impostos, todos os nossos funcionários registrados. Então, nós vimos que era necessário começar certo do início, não burlar nada. Por quê? Porque também fazer o certo traz bênçãos para nós, né? O Apetite Natural, ele nasceu com um propósito que veio dentro dos nossos corações. Eu acho que por isso que ele deu tão certo. Porque nós sempre tratamos os nossos clientes como se fossem nossos amigos. E hoje em dia eles veem isso, as pessoas elas veem a naturalidade, a honestidade que a gente trabalha, sabe? O amor, o carinho que a gente tem, não só pelos nossos clientes, pelas pessoas, né? A gente sempre tenta ajudar. E eles viram isso na gente e faziam sempre questão de estar ali. Teve cliente que virou nossos amigos que às vezes nem ia lá comprar, mas que passava para dar oi, para dar boa noite, para jogar a conversa fora com a gente. Isso acontece até hoje, né? A gente leva para casa mesmo, a gente acolhe os nossos clientes. Então, eu vi que isso foi um diferencial e as pessoas elas gostam disso e virou um sucesso pelo nosso atendimento, pelo nosso carisma e, claro, pelo temperinho bom da minha mãe. Como a gente começou muito rápido, foi tudo muito rápido, sem até planejamento, eu diria, foi só uma ideia que saiu do papel, nós tivemos grandes dificuldades. E a maior delas foi, primeiro, contratar pessoas, porque a gente não sabia ainda como lidar, fazer a gestão. Isso foi um pouquinho mais à frente, porque até então nós mesmos fazíamos todo o trabalho. E fazer a manutenção, né, das coisas. Então, quanto que eu preciso para hoje, quanto que eu preciso para cada dia, ver o quanto que eu vendia por dia para eu não fazer uma produção nem a mais, nem a menos. Então, a dificuldade de um empreendedor que simplesmente começa é o planejamento. Se você não tem planejamento no início, as coisas podem até caminhar, mas lá na frente tem um momento que estoura. Você precisa parar para resolver, colocar ali tudo na mesa, na ponta do lápis, e para não sobrar e nem faltar.
O Apetite Natural ele sempre foi um sucesso, foi tudo muito, né, ralado, mas a parte mais difícil que eu nunca vou esquecer foi quando nós passamos pela pandemia. Então, tudo fechado, meu irmão, nós saímos para entregar pizza e os nossos clientes foram fundamentais, porque eles pediam para ajudar a gente para manter aberto. E um dia que eu nunca vou me esquecer, que foi quando, acho que foi em agosto de 2020, se eu não me engano, que começou a reabrir os estabelecimentos e o nosso restaurante pôde abrir para refeições no local. E naquele dia, nós servimos 6 refeições. Então, assim, aquilo ali dilacerou meu coração. A gente sabia do momento que estava acontecendo no mundo, mas a gente abriu um restaurante que servia inúmeras refeições para abrir e servir apenas 6 pessoas aqui fisicamente, aquilo ali doeu. Então eu pensei assim, será que a gente vai conseguir retomar? E aos poucos a gente está conseguindo, né? Tá voltando. O Apetite Natural é um sonho que nasceu lá quando a gente vendia pão na rua. E a gente sabia que ia dar certo. Mas como eu falei que na pandemia muitos sonhos iguais aos meus, eles foram cancelados, né, de outras pessoas, eu confesso que a gente ficou com muito receio que na pandemia esse sonho ele pudesse se desfazer em algum momento, pela dificuldade que a gente, não só a gente, mas todos enfrentamos, né? Olha, quando nós iniciamos, não tinha ainda esse boom do veganismo em Brasília, né? Nós estava iniciando, na verdade. Então, quando a gente entrou com uma proposta super diferente, porque nós trouxemos lanches gostosos, nós trouxemos o churrasco vegano, a feijoada vegana e um estabelecimento que possui café da manhã, almoço e janta, tudo vegano, isso foi um diferencial enorme. Então, tudo que você quiser comer hoje aqui no Apetite tem. A gente teve até desde sushi a pamonha. Então, é muito difícil você encontrar até no estabelecimento normal esse tipo de comida, essa variedade, ainda mais sendo vegano. Então, até com a abertura da padaria também fez um sucesso e foi diferencial. Como a gente sempre foi muito inovador, tanto de pratos, coisas novas no restaurante, comidas típicas, aquela coisa toda, a gente percebeu que em outros lugares já tinha, mas em Brasília não. Então o meu irmão falou assim, olha, vou abrir uma padaria vegana mês que vem, se preparem. Então a gente é muito imediatista, né? Já vou abrir e já dá data. Então essa é até uma dica, a gente vai abrir tal dia e tudo tem que estar pronto até aquele dia. E assim foi. Com a padaria a gente já recrutou as pessoas, já fez o cardápio, já foi arrumando a loja, comprando o maquinário, comprando toda a vitrine, essa parte toda. E deu certo, deu super certo. As pessoas amam o nosso pão. O diferencial é esse, é aquela comida temperada, com gostinho de mãe, de casa, de infância, sabe? Parece aquela comidinha que você chega da escola e tá lá pronta, que sua mãe fez, você vai comer e depois vai assistir sessão da tarde, é mais ou menos isso. Quando as pessoas falam em apetite natural, elas já sabem que vai ter comida boa. O nosso grande diferencial é esse. Nós começamos assim, porque nós viramos vegetarianos e a gente tinha muita dificuldade em achar comida gostosa. Então a gente ia comer e falava, nossa, mas que comida ruim,
E assim, não é comida comprada também. A gente não sabia fazer comida, ou ia comer na casa de outras pessoas que eram vegetarianas e a comida não era muito saborosa. E então minha mãe foi aprimorando até sair as coisas bem gostosinhas, né? Então o nosso diferencial é esse, é aquela comida temperada, com gostinho de mãe, de casa, de infância, sabe? Parece aquela comidinha que você chega da escola e tá lá pronta, que sua mãe fez, você vai comer e depois vai assistir sessão da tarde, é mais ou menos isso. Então a gente gosta muito de servir bem as pessoas. Se a comida não está saborosa, a gente perde o foco, esse não é o diferencial. Hoje o Apetite ele cresceu bastante e por um marketing viral, né? Um marketing boca a boca. Então hoje um cliente vai falando para o outro, vai falando para o outro. A gente ainda não investiu tanto em tráfego, em mídia, nada. Então é orgânico, o nosso crescimento ele é totalmente orgânico. E ele vem, a gente abastece o Instagram, né, com fotos do dia, com cardápio do dia, mas eu não impulsiono nada. Então eu entendo que é um crescimento que um vai falando para o outro, a gente vai sendo conhecido. Nós lançamos recentemente um braço do Apetite, que é o Grão Foods, que é uma marca de queijo, de embutido, né? A gente já está colocando no mercado também e as pessoas vão conhecendo, vai conhecendo o Grão Foods, vai conhecendo o Apetite e aí vai se formando uma grande clientela. Está muito em alta. Quem não entra hoje em dia no marketing digital vai ficar para trás. Então, ainda não impulsionamos o nosso negócio, não fortalecemos ele com o marketing pago, né, o tráfego pago. Mas só o orgânico a gente só impulsiona, só coloca mesmo no Instagram, Facebook, eu não faço nenhuma propaganda além disso, que já deveria estar fazendo. Hoje o Apetite ele é referência em comida vegana e não só em Brasília. Quando nós vamos a outros estados, eu já fui, né, em outros lugares, a passeio mesmo, e a gente visita alguns estabelecimentos, fala do Apetite, as pessoas reconhecem. E é muito bom a gente receber pessoas de fora e falar, ó, um amigo meu lá de São Paulo, lá de Belo Horizonte, veio aqui e me indicou. Então eu estou a passagem, vim a trabalho e vim comer aqui no Apetite. E é interessante porque até os nossos concorrentes, eles vêm muito aqui nos visitar, não sei, fazer alguma pesquisa de mercado. E então eu acho que a gente virou referência, né? Eu enxergo o Apetite ainda com um futuro brilhante pela frente, porque nós temos muito potencial para escalar o nosso negócio. E eu quero que isso aconteça, né? Eu já estou procurando ajuda, eu já fiz várias oficinas até do Sebrae, eu sou uma usuária nata do programa, né? Das oficinas que eles possuem para melhoria dos nossos programas, até da loja mesmo. Então eu quero formatar isso para poder escalar o nosso produto, nossa empresa. Eu quero mais à frente ter mais filiais, eu quero ter uma quantidade de funcionários maiores, eu quero colocar no mercado para valer os nossos negócios.
Dizem que um bom empreendedor ele tem vários nichos, né? Ele não fica só em uma coisa. Mas a gente sempre se vê fazendo algo voltado à alimentação. Nós temos outros projetos, sim. Já tem uns 2 que estão engatilhados, que daqui a pouco sai, mas é tudo na área da alimentação vegana também. Nós começamos o nosso negócio com um sonho. Não desista do seu sonho. Coloque em prática, levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, sabe? A única coisa que vai dar certo é indo, é fazendo. Vai errar? Vai errar. Não vai dar certo? Não vai dar certo por várias vezes. Mas vai ter um dia que vai dar certo. Vai ter um dia que a gente vai vender mais, vai ter um dia que a gente vai vender menos. Então, vai lá, tenta, começa, inicia. Hoje, a internet está aí com muito mais oportunidade do que antes, quando a gente começou, há 7, 8 anos atrás. A internet não tinha esse boom que tem hoje. Hoje a gente tem curso para todo tipo de negócio. E quando a gente começou não era assim, a gente não conseguia divulgar, a gente nem usava Instagram. Então, hoje tem como fazer um negócio dar certo sim, basta sonhar e trabalhar. Nós da família Apetite Natural, a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus que em todos os momentos de dificuldade, em todos, Ele nunca nos desamparou. Teve momentos que a gente pensou assim, vai parar, é agora, a gente vai fechar. Mas vinha sempre alguma coisa, alguma solução, uma saída e dava tudo certo, sabe? E os nossos clientes, que são pessoas maravilhosas, nós temos os melhores clientes do mundo. São pessoas que são fiéis ao nosso público, super honestas, pessoas que apoiam a causa, que nos ajudam muito. Nós temos o Apetite Social, que nós fazemos doações de roupa, de sapatos, calçados, alimentos, né? A gente tenta ajudar um pouquinho do próximo, com um pouquinho que a gente ganha, a gente tenta passar, e tudo isso é pelos nossos funcionários que nos ajudam, né? Então, eu só tenho a agradecer.